A Copa do Mundo de 2026 se aproxima e, com ela, a promessa do maior experimento que o futebol já viu. Não é apenas mais um torneio, é uma revolução, um teste de resistência, estratégia e, acima de tudo, adaptabilidade. Pela primeira vez na história, teremos 3 países sede: Estados Unidos, Canadá e México, e um número inédito de 48 seleções lutando pelo troféu mais cobiçado do planeta. Essa expansão não é apenas numérica, ela muda toda a dinâmica. Mais jogos, mais viagens, mais tempo longe de casa e, consequentemente, mais variáveis que podem virar o jogo de cabeça para baixo. A pergunta que ecoa nos bastidores e nas mesas de debate é clara: quem está de fato pronto para ser campeão em um cenário tão longo, imprevisível e exigente? A imprevisibilidade se tornou o grande antagonista desta Copa. Não basta ter um time bom, é preciso ter um elenco profundo, uma comissão técnica resiliente e, talvez o mais importante, a capacidade de suportar a pressão e o desgaste físico e mental que um torneio estendido impõe. Muitas seleções, mesmo as mais fortes no papel, podem desmoronar sob o peso dessa nova estrutura. Este cenário inédito da Copa de 2026 nos força a repensar tudo o que sabemos sobre favoritismo. A expansão do número de seleções aumenta a chance de zebras, de times menos badalados avançarem e de confrontos inesperados que podem esgotar os gigantes antes mesmo das fases decisivas. A incógnita sobre a capacidade das seleções de suportar fisicamente e psicologicamente um torneio tão longo é o grande X da questão. Será que a preparação tradicional será suficiente? Ou veremos novas metodologias surgirem para lidar com essa maratona de jogos? No meio de toda essa incerteza, surgem algumas candidatas que, mesmo com os desafios, parecem ter algo a mais. Eu chamo de 7 seleções assustadoras, equipes que, por diferentes motivos, têm o potencial de dominar o mundo em 2026. Elas se destacam não só pelo talento individual, mas pela coesão, pela capacidade de adaptação e, em alguns casos, por uma fome de vitória que transcende qualquer obstáculo. No entanto, é fundamental entender que, mesmo entre esses favoritos, a fragilidade é inerente. Não existe time perfeito e cada um carrega suas cicatrizes, suas dúvidas e seus pontos vulneráveis. Mesmo os mais óbvios candidatos ao título, como Brasil ou França, enfrentam seus próprios demônios internos ou desafios externos. A história recente nos mostra que o favoritismo pré-torneio muitas vezes não se traduz em sucesso. Lesões de última hora, momentos de má fase de jogadores-chave, um ambiente conturbado no vestiário ou até mesmo uma decisão polêmica da arbitragem podem mudar o destino de uma campanha inteira. A Copa de 2026, com sua escala gigantesca, amplifica esses riscos. Por isso, é crucial prestar atenção a um detalhe decisivo, algo que, antes mesmo do apito inicial, pode redefinir completamente a lista de quem realmente tem chances de levantar a taça. Esse detalhe pode ser a forma física de um craque, a recuperação de um jogador importante, a saída de um técnico ou até mesmo um evento inesperado que une ou desestabiliza um grupo. A verdade é que a preparação para 2026 será diferente de tudo o que vimos. As seleções que entenderem isso e se adaptarem mais rápido terão uma vantagem imensa. O futebol, afinal, é um ex-esporte de detalhes, e em um torneio dessa magnitude, eles serão ainda mais amplificados. Antes de continuarmos, se inscreva no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. O Brasil, por exemplo, chega a 2025 com cicatrizes ainda abertas de eliminações recentes e uma irregularidade que assombra a seleção há anos. A derrota na Copa de 2022 ainda era um fantasma, e a sensação de que o futebol brasileiro precisava de uma sacudida era palpável. Foi nesse cenário de incerteza e pressão que a Confederação Brasileira de Futebol, em um movimento ousado e muito aguardado, finalmente anunciou Carlo Ancelotti como o novo técnico. A chegada do italiano não foi apenas a contratação de um técnico renomado, foi a aposta em uma nova filosofia. Uma tentativa de redefinir a identidade de um time que parecia ter perdido seu rumo. Ancelotti tinha a tarefa hercúlea de equilibrar a necessidade urgente de resultados com a reformulação de um elenco que, para muitos, estava estagnado. Ele precisava encontrar jogadores inteiros, não só tecnicamente brilhantes, mas também maduros, focados e com a mentalidade vencedora que o Brasil tanto ansiava. O trabalho começou com uma varredura profunda, buscando novos talentos que pudessem se integrar à equipe principal.
A ascensão de jovens como Endrick e mais tarde Esteban foi um sopro de ar fresco, trazendo uma energia e uma esperança que há muito não se via. Vinícius Júnior, que já era uma estrela consolidada, assumiu um papel ainda mais central, não apenas como artilheiro, mas como líder em campo, um símbolo da renovação. A dualidade entre o peso da história e a urgência da reinvenção era um desafio constante. A torcida brasileira, conhecida por sua paixão e por sua impaciência, exigia não apenas vitórias, mas também um futebol que resgatasse a dignidade do país. As conversas nas ruas e nas redes sociais eram sempre as mesmas. Onde está o futebol arte? Quando o Brasil voltará a ser temido? Ancelotti sabia que não bastava vencer, era preciso convencer. Ele precisava construir um time que pudesse suportar a pressão de um torneio estendido como a Copa de 2026, com suas 48 seleções e o desgaste físico e mental que isso implicaria. A reconstrução da seleção brasileira sob o comando de Ancelotti era um projeto de longo prazo. Mas com a pressão de resultados imediatos, ele precisava criar uma base sólida, testar novas formações e, acima de tudo, incutir nos jogadores a confiança de que eles poderiam sim voltar ao topo. A busca por jogadores inteiros significava não apenas olhar para o talento bruto, mas também para a capacidade de lidar com a adversidade, de manter a calma sob pressão e de atuar como equipe, e não apenas um conjunto de individualidades. A imprensa e os analistas esportivos acompanhavam cada passo, cada convocação, cada jogo. As vitórias eram celebradas com euforia, mas as derrotas ou empates eram motivo de intensa crítica. A pressão da torcida era um peso constante, uma lembrança de que o Brasil não aceitaria nada menos que a excelência. Ancelotti, com sua experiência e sua calma característica, tentava blindar o elenco, focando no trabalho e na evolução diária. Ele sabia que o caminho até 2026 seria árduo, cheio de obstáculos e momentos de dúvida. A capacidade de Ancelotti de reconstruir o Brasil para 2026 se tornou a grande pergunta. Ele havia provado ser um mestre em gerenciar grandes elencos e em extrair o melhor de seus jogadores. Mas a seleção brasileira era um desafio único. Havia a expectativa de uma nação inteira, a sombra de 5 títulos mundiais e a necessidade de resgatar um orgulho ferido. O técnico italiano tinha em suas mãos não apenas a chance de conquistar mais um título, mas de reescrever a história de uma das seleções mais icônicas do futebol mundial. Ele precisava encontrar a fórmula para transformar a paixão em performance, a pressão em motivação e a esperança em realidade. O Brasil de 2025 era um canteiro de obras, com Ancelotti como o arquiteto principal, tentando erguer uma nova potência para o maior experimento do futebol. A cada treino, a cada jogo, a cada decisão, ele moldava o futuro da seleção, ciente de que cada detalhe importava na jornada rumo à Copa do Mundo de 2026. Enquanto o Brasil tentava se reencontrar sob o comando de Ancelotti no cenário europeu, uma força surpreendente emergia silenciosamente, mas com uma potência avassaladora: a Noruega. Quem diria que a nação dos fiordes, mais conhecida por seus esportes de inverno e paisagens deslumbrantes, se tornaria uma das seleções mais temidas nas eliminatórias para 2026? A ascensão norueguesa não foi um golpe de sorte, foi o resultado de um trabalho de base consistente, a explosão de talentos geracionais e, principalmente, a presença de 2 jogadores que mudaram o patamar do futebol no país: Erling Haaland e Martin Odegaard. Haaland, a máquina de gols, era a face dessa revolução. Sua capacidade de finalização, sua força física e sua velocidade eram fenômenos que deixavam qualquer defesa adversária em pânico. Ele não apenas marcava gols, ele os destruía, empilhando um recorde atrás do outro. Cada partida da Noruega era uma expectativa para ver quantos gols o androide colocaria na rede, mas seria simplista demais atribuir todo o sucesso norueguês apenas a ele. Ao lado de Haaland, Martin Odegaard operava como o cérebro da equipe. O meio-campista, com sua visão de jogo apurada, passes precisos e inteligência tática, era o maestro que orquestrava as jogadas, servindo Haaland e os outros atacantes com uma regularidade impressionante.
impressionante. Odegaard entendia o jogo como poucos, ditando o ritmo, quebrando linhas defensivas e criando espaços onde parecia não haver. A campanha nas eliminatórias para 2026 foi dominante. A Noruega, que antes era vista como um underdog, um azarão simpático, transformou-se em um time respeitado, capaz de impor seu jogo contra seleções tradicionais. Eles não apenas venciam, eles convenciam. A torcida norueguesa, que antes sonhava apenas em participar de um grande torneio, agora vislumbrava algo muito maior. A euforia tomou conta do país e a seleção se tornou um símbolo de orgulho nacional. A energia dos jogadores em campo, combinada com a paixão dos torcedores nas arquibancadas, criou uma atmosfera quase imbatível. No entanto, mesmo com todo o brilho e a campanha impressionante, a Noruega carregava seus pontos fracos. A falta de experiência em grandes torneios era o mais evidente. A maioria dos jogadores, apesar de atuar em grandes clubes europeus, nunca havia sentido o peso de uma Copa do Mundo. A pressão seria imensa e a capacidade de manter a calma e o desempenho em momentos decisivos seria testada ao limite. Outro fator preocupante era a dependência excessiva de Haaland. Se o camisa 9 estivesse em um dia ruim, ou pior, se sofresse uma lesão, qual seria a capacidade de reação da equipe? A pressão sobre ele era gigantesca e a responsabilidade de carregar as esperanças de uma nação inteira poderia ser um fardo pesado demais. Os analistas esportivos discutiam incessantemente sobre a Noruega. Seria ela capaz de manter o desempenho diante de seleções gigantes como a França, o Brasil ou a Alemanha? A qualidade do elenco, além de Haaland e Odegaard, era boa, mas ainda não se comparava à profundidade de outras potências. A defesa, por exemplo, apesar de organizada, ainda não havia sido testada contra ataques de elite mundial em um contexto de Copa. A transição da fase de eliminatórias, onde a pressão é diferente, para a fase final de um mundial seria o verdadeiro divisor de águas. Ainda assim, a Noruega se consolidava como uma das 7 seleções assustadoras. Sua ascensão meteórica, impulsionada por talentos extraordinários e uma campanha consistente, a colocava no radar de qualquer adversário. Eles não eram mais apenas uma surpresa, eram uma realidade. A pergunta que pairava no ar era se a inexperiência em grandes palcos e a dependência de suas estrelas seriam superadas pela fome de vitória e pela química de um grupo que parecia estar em perfeita sintonia. A Copa de 2026 seria o teste definitivo para a Noruega, e o mundo do futebol estava ansioso para ver até onde essa força escandinava poderia ir. A cada treino, a cada jogo preparatório, a equipe buscava aprimorar seus pontos fortes e minimizar suas vulnerabilidades, ciente de que o caminho à frente seria árduo, mas a promessa de fazer história era um combustível poderoso. Enquanto a Noruega se afirmava como uma força emergente e o Brasil buscava sua redenção, Portugal entrava na corrida para 2026 carregado de uma mistura complexa de dor, responsabilidade e uma esperança quase mística. A nação lusitana, conhecida por sua paixão pelo futebol e por uma história rica de talentos, via na próxima Copa do Mundo a possível última dança de seu maior ícone, Cristiano Ronaldo. A presença dele não era apenas a de um jogador, era a de um símbolo, um legado vivo que buscava uma despedida gloriosa, um último feito para coroar uma carreira sem igual. Sua figura impunha respeito, mas também uma pressão imensa sobre os ombros de todo o elenco. A caminho de 2026, porém, uma tragédia abalou profundamente a seleção e o país. A perda irreparável de Diogo Jota, em um acidente que chocou o mundo do esporte, deixou um vazio imenso. Jota não era apenas um jogador talentoso, era um companheiro querido, um sorriso constante no vestiário, um elo de união entre os mais jovens e os mais experientes. A notícia de sua morte ressoou como um trovão, silenciando a euforia e mergulhando a equipe em um luto profundo. A dor era visível nos olhos dos jogadores, nas entrevistas embargadas, no silêncio que se abateu sobre os treinos. Muitos se perguntavam como Portugal conseguiria se reerguer depois de um golpe tão duro, mas a resposta veio de onde menos se esperava, da própria capacidade de superação do grupo. Sob o comando de Roberto Martínez, que havia assumido a seleção com o desafio de renovar e manter a competitividade, Portugal encontrou na dor um combustível inesperado. A conquista da Nation League de 2025
Um torneio que muitos viam como menor tornou-se um marco de resiliência. A vitória não foi apenas um título, foi uma declaração, um grito de que, mesmo feridos, eles ainda eram capazes de lutar e vencer. Cada passe, cada gol, cada defesa parecia ser uma homenagem silenciosa a Diogo Jota, um esforço coletivo para honrar sua memória, Cristiano Ronaldo. Com seus anos de experiência e sua liderança inata, assumiu um papel ainda mais central. Ele não apenas jogava, ele inspirava, ele motivava, ele carregava o peso da emoção do grupo. Seus olhos, antes focados apenas na vitória, agora carregavam também a tristeza e a determinação de lutar por algo maior que o futebol. Os jogadores mais jovens, como João Félix e Rafael Leão, que antes viam em Ronaldo um ídolo, agora o enxergavam também como um pai, um mentor que os ajudava a transformar a dor em força. A campanha nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 foi marcada por essa dualidade, vitórias sólidas intercaladas com momentos de introspecção e homenagens. A torcida portuguesa, sempre apaixonada, abraçou a equipe com ainda mais carinho, transformando cada jogo em uma celebração da vida e da memória de Jota. Os gritos de Portugal ecoavam com uma intensidade diferente, carregados de emoção e um senso de propósito coletivo. A chance de Portugal na Copa de 2026 era, portanto, muito mais do que apenas uma disputa por um troféu. Era a oportunidade de honrar a memória de um companheiro, de transformar a dor em glória, de mostrar ao mundo que a união e a resiliência podem superar as maiores adversidades. A seleção portuguesa se apresentava como um time emocionalmente carregado, sim, mas também incrivelmente motivado. O legado de Cristiano Ronaldo, a tragédia de Diogo Jota e a conquista da Nation League formavam um enredo poderoso, um chamado para que a equipe fizesse história. Roberto Martinez, com sua abordagem tática e sua capacidade de gerenciar o vestiário, tinha um desafio único em mãos. Ele precisava equilibrar a emoção com a disciplina, a paixão com a estratégia. A equipe tinha talento de sobra, com uma mistura de jogadores experientes e jovens promessas que brilhavam nos maiores clubes europeus. Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rúben Dias, todos eles estavam em seu auge, prontos para lutar por algo que transcendia o campo de jogo. A pergunta que todos faziam era se essa carga emocional seria um peso ou um impulso, seria a dor da perda, um fardo que impediria a equipe de alcançar seu potencial máximo, ou seria ela a força motriz que os levaria a um feito inédito. Portugal entrava na Copa de 2026 como uma das seleções mais intrigantes, uma equipe que carregava em si a história, a emoção e a esperança de uma nação inteira pronta para escrever um novo capítulo, talvez o mais significativo de sua trajetória no futebol mundial. Enquanto Portugal buscava transformar a dor em glória e a Noruega emergia como uma força, a França se consolidava como uma das seleções mais temidas para a Copa do Mundo de 2026. Com um elenco que parecia não ter fim em termos de talento e profundidade, os franceses chegavam como favoritos naturais, carregando a experiência de finais recentes e a promessa de um futebol envolvente e decisivo. No entanto, por trás da fachada de poderio técnico, a seleção carregava os fantasmas da final de 2022. Uma derrota amarga que ainda assombrava o vestiário e lançava uma sombra sobre o ciclo que se estendia até a próxima Copa. A turbulência no ciclo até 2026 não era apenas uma questão tática ou de desempenho em campo, era uma questão de gestão, de egos e de expectativas. A França havia provado sua capacidade de chegar ao topo, mas manter-se lá com a mesma fome e união parecia ser um desafio ainda maior. A dependência excessiva das individualidades de Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé, embora fosse um trunfo em muitos momentos, também se revelava uma fraqueza. Quando esses astros não brilhavam na mesma intensidade, ou quando eram bem marcados pelos adversários, a equipe parecia perder parte de sua fluidez e criatividade. Mbappé, o capitão e principal estrela, sentia o peso da nação sobre seus ombros. Sua performance na final de 2022, com um hat-trick que quase virou o jogo, era um lembrete constante de seu talento inegável, mas também da frustração de um título que escapou por pouco. Ele era o rosto da França, o jogador que todos esperavam que resolvesse os problemas, e essa pressão se manifestava em campo por vezes, em momentos de impaciência ou decisões precipitadas. Dembélé, com sua velocidade e imprevisibilidade, era outro pilar ofensivo, mas sua irregularidade e histórico de lesões eram pontos de preocupação. O
dilema de administrar um vestiário cheio de egos e protagonistas era uma constante. Didier Deschamps, o técnico, tinha a difícil tarefa de harmonizar grandes nomes, muitos acostumados a serem as principais estrelas em seus clubes. Jogadores como Antoine Griezmann, Aurélien Tchouaméni e Eduardo Camavinga, cada um com seu brilho e sua importância, precisavam encontrar um equilíbrio que beneficiasse o coletivo. A França tinha um oceano de ego, como alguns analistas gostavam de descrever, e a navegação por essas águas exigia uma liderança firme e uma diplomacia constante. A profundidade do elenco era inegável. Em todas as posições havia jogadores de nível mundial, capazes de entrar e fazer a diferença. No gol, Mike Maignan se consolidava como um dos melhores. Na defesa, Jules Koundé, Dayot Upamecano e William Saliba formavam uma muralha sólida. No meio-campo, a combinação de força e técnica era impressionante. E no ataque, além de Mbappé e Dembélé, talentos como Randal Kolo Muani e Kingsley Coman ofereciam opções de velocidade e poder de fogo. No entanto, essa abundância de talento também criava uma certa previsibilidade em alguns jogos, contra equipes que montavam blocos baixos e compactos. A França, por vezes, se via em dificuldades para encontrar espaços, dependendo de lances individuais de seus craques para furar a defesa adversária. Se Mbappé ou Dembélé não estivessem em um dia inspirado, a equipe sofria para criar, e a circulação de bola, embora técnica, carecia de um elemento surpresa que desestabilizasse os oponentes. A luta da França não era apenas contra os adversários em campo, mas também contra seus próprios fantasmas. A derrota na final de 2022, a pressão da mídia e da torcida, a necessidade de provar que a geração de ouro ainda era capaz de conquistar o mundo, tudo isso pesava. A cada coletiva de imprensa, a cada treino, a sombra daquele jogo no Catar parecia pairar, exigindo uma resposta, uma redenção. A campanha nas eliminatórias para 2026 foi marcada por momentos de brilho e por outros de certa complacência, como se a equipe soubesse que, no fim, a classificação viria de qualquer forma. Isso para alguns era um sinal de confiança, mas para outros um alerta de que a intensidade necessária para um mundial ainda não estava totalmente presente. Didier Deschamps, com sua experiência e sua capacidade de montar equipes vencedoras, tinha a missão de transformar esse grupo de superestrelas em um time coeso e faminto. Ele precisava encontrar a fórmula para que o talento individual se somasse ao coletivo, para que os egos fossem colocados de lado em nome de um objetivo maior. A França, com todo o seu poder de fogo, era uma das favoritas inquestionáveis. Mas seu caminho para a glória em 2026 dependeria não apenas de sua qualidade técnica, mas de sua capacidade de superar os próprios desafios internos e os fantasmas do passado. Eles eram assustadores para os adversários, mas também assustadores para si mesmos, com a pressão de viver à altura de seu próprio potencial. A Copa de 2026 seria o palco onde essa batalha interna seria travada. Enquanto a França lidava com seus próprios fantasmas e a pressão de um elenco estrelado, a Espanha de 2026 surgia com uma nova energia, desprendida da nostalgia daquele time de 2010 que encantou o mundo com seu tic-tac. A La Roja não era mais refém de um passado glorioso, mas sim uma seleção que havia passado por uma renovação profunda, um processo que ganhou força após a Eurocopa de 2024. Aquele torneio, embora não tenha terminado com o título, serviu como um divisor de águas, mostrando ao mundo uma Espanha com um futebol mais direto, mas sem perder a essência da posse de bola. A reconstrução foi metódica, com a aposta em uma safra de talentos que já vinha despontando nas categorias de base e nos grandes clubes europeus. A equipe técnica, ciente da necessidade de equilibrar a juventude com a experiência, conseguiu montar um elenco que misturava a irreverência e a velocidade de jogadores como Lamine Yamal e Nico Williams, com a solidez e a liderança de veteranos como Dani Carvajal e Álvaro Morata. Essa mescla de gerações deu à Espanha uma nova confiança, uma identidade que não copiava o passado, mas construía um futuro. Lamine Yamal, com sua habilidade inata e sua capacidade de desequilibrar em jogadas individuais, rapidamente se tornou um dos favoritos da torcida e um pesadelo para as defesas adversárias. Nico Williams, com sua explosão e capacidade de finalização, complementava o ataque de forma perigosa. No meio-campo, o domínio espanhol era evidente, com jogadores de alta qualidade técnica que ditavam o ritmo do jogo.
Rodri, Pedri e Gavi formavam um trio invejável, capaz de controlar a posse, distribuir passes precisos e desarmar as jogadas adversárias com a mesma maestria. A estratégia tática da Espanha era clara: posse de bola como ferramenta de controle, transições rápidas para surpreender e um ataque fluido que não dependia de um 9 clássico. Muitas vezes, a equipe jogava com um falso 9 ou com Morata se movimentando por todo o campo, abrindo espaços para a chegada dos pontas e dos meias. Essa fluidez no ataque, embora eficaz, também carregava seus riscos. A ausência de um centroavante fixo em alguns momentos fazia com que a equipe sentisse falta de um jogador de referência na área, especialmente contra defesas muito fechadas. A inexperiência de alguns jovens talentos em momentos decisivos de uma Copa do Mundo também era um ponto de interrogação. A pressão da história, a expectativa de uma nação que já provou o sabor da glória mundial recaía sobre os ombros desses jovens. A final perdida da Nations League para Portugal, no ciclo anterior, serviu como um lembrete amargo. Foi um jogo disputado, onde a Espanha mostrou sua qualidade, mas falhou nos detalhes cruciais, permitindo que a equipe portuguesa saísse vitoriosa. Essa derrota, embora dolorosa, também funcionou como um catalisador, um momento de aprendizado que fortaleceu a determinação da equipe em buscar a excelência. Eles sabiam que a Copa do Mundo de 2026 seria um desafio de uma magnitude diferente e que cada erro poderia ser fatal. A campanha nas eliminatórias para 2026 foi consistente, com a Espanha exibindo um futebol de alto nível e garantindo sua vaga com antecedência. Os resultados positivos aumentaram a moral da equipe e a confiança da torcida, que via em La Roja uma seleção renovada, capaz de competir de igual para igual com as maiores potências do futebol mundial. O técnico, com sua visão clara e sua capacidade de extrair o melhor de cada jogador, havia construído um time equilibrado, resiliente e, acima de tudo, divertido de assistir. A Espanha chegava à Copa de 2026 com a ambição de reescrever sua história, não para copiar o passado, mas para criar um novo legado. A mistura de juventude e experiência, a estratégia tática inovadora e a confiança que permeava o elenco faziam dela uma das seleções mais perigosas do torneio. Eles eram assustadores não pela força bruta, mas pela inteligência tática, pela técnica apurada e pela capacidade de controlar o jogo, impondo seu ritmo e sufocando os adversários com a bola nos pés. O mundo estava pronto para ver a nova La Roja em ação. Enquanto a Espanha se preparava para mostrar sua nova identidade e a França buscava superar seus fantasmas, a Argentina, atual campeã, chegava a 2026 com um peso diferente nos ombros. Não era mais a pressão da busca por um título que parecia impossível, mas sim a responsabilidade de defender uma coroa conquistada com suor e genialidade. A seleção alviceleste, que em 2022 havia quebrado um jejum de décadas, trazia consigo a aura de um time que sabia como vencer, mesmo nos momentos mais adversos. A grande questão que pairava sobre a Argentina era a presença de Lionel Messi. Após a conquista no Catar, muitos esperavam que ele encerrasse sua carreira na seleção. No entanto, o desejo de defender o título e a paixão pelo jogo o mantiveram em campo. Ele não era mais o Messi onipresente de outrora, mas um maestro experiente que dosava sua energia, distribuindo passes mágicos e aparecendo nos momentos cruciais. Sua liderança, mais do que nunca, era fundamental, um farol para os jovens talentos que começavam a despontar. O elenco argentino havia passado por uma transição natural. Alguns dos heróis de 2022 ainda estavam lá, como Emiliano Martínez no gol, um pilar de segurança e carisma, e Otamendi na zaga com sua raça e experiência. Mas novos nomes haviam surgido, integrando-se à base campeã. Enzo Fernandes e Alexis Mac Allister, que já eram peças importantes, ganharam ainda mais protagonismo no meio-campo, ditando o ritmo e protegendo a defesa. No ataque, além de Messi, a Argentina contava com a versatilidade de Julián Álvares e a ascensão de novos atacantes que traziam velocidade e poder de fogo. A campanha nas eliminatórias para 2026 foi sólida, sem o brilho avassalador de outros tempos, mas com a eficiência de um time que sabia o que queria. A Argentina soube lidar com a pressão de ser a campeã, administrando os jogos e garantindo a classificação sem grandes sustos. O técnico que manteve a base da comissão técnica campeã conseguiu manter o ambiente leve e focado, algo crucial para um grupo que já havia atingido o topo. Os pontos fortes
fortes da Argentina eram claros: a experiência de ter vencido um Mundial, a liderança de Messi, a solidez defensiva e a qualidade individual que permitia resolver jogos complicados. A equipe sabia sofrer quando necessário e tinha a capacidade de reagir sob pressão, uma característica forjada nas batalhas de 2022. No entanto, havia desafios. A dependência de Messi, mesmo que menor, ainda era um fator se o craque não estivesse em seu melhor dia. A equipe sentia a falta de seu poder de decisão. A idade avançada de alguns jogadores-chave também era uma preocupação, especialmente em um torneio tão longo e fisicamente exigente como a Copa de 2026, com seus 48 times. As lesões poderiam ser um problema, e a profundidade do banco, embora boa, talvez não fosse tão vasta quanto a de outras potências como a França. A Argentina carregava consigo a história de um país apaixonado por futebol, as expectativas de milhões de torcedores que haviam voltado a sonhar grande. Eles eram assustadores porque tinham a experiência da vitória, a confiança de quem já havia escalado o Everest do futebol, mas também eram assustadores para si mesmos, com a pressão de manter um legado e a incerteza de como Messi lidaria com o desgaste de mais um Mundial. A Copa de 2026 seria o palco para ver se a escaloneta conseguiria manter o nível e se Messi, em seu provável último ato, ainda teria a magia para conduzir sua nação a mais uma glória. O mundo estaria de olhos atentos, esperando para ver se a chama da campeã ainda ardia com a mesma intensidade. Enquanto a Argentina se preparava para defender seu título com a incerteza do último ato de Messi e a Espanha mostrava sua nova cara, a sétima e última seleção desta lista de assustadoras era a Inglaterra, uma equipe que por anos conviveu com a alcunha de seleção da promessa, sempre batendo na trave em grandes torneios, mas que para 2026 parecia ter finalmente encontrado a maturidade e o equilíbrio necessários para ir além. A Inglaterra chegava à Copa de 2026 com uma geração de jogadores no auge de suas carreiras, combinando talento individual com uma coesão tática impressionante. Gareth Southgate, o técnico que havia guiado a equipe em ciclos anteriores, conseguiu lapidar um estilo de jogo pragmático, mas eficaz, que priorizava a solidez defensiva e a velocidade nos contra-ataques. Não era o futebol mais vistoso, mas era um futebol de resultados. O elenco inglês era recheado de estrelas em todas as posições. No gol, Pickford mantinha-se como uma figura confiável, com defesas importantes e boa distribuição de jogo. A linha defensiva era robusta, com nomes como Stones e Maguire nas zagas, e laterais como Alexander-Arnold e Shaw, que ofereciam tanto segurança quanto apoio ao ataque. No meio-campo, a Inglaterra tinha uma combinação de força física e criatividade. Declan Rice era o motor da equipe, protegendo a defesa e iniciando as jogadas, enquanto Jude Bellingham, um dos maiores talentos da geração, era o cérebro, com sua visão de jogo, passes precisos e capacidade de infiltração. No ataque, a Inglaterra possuía um arsenal invejável. Harry Kane, o capitão e artilheiro, continuava sendo a referência com sua inteligência tática, poder de finalização e capacidade de recuar para armar jogadas. Ao seu lado, a velocidade e o drible de Bukayo Saka e Phil Foden eram constantes ameaças, desequilibrando as defesas adversárias. Marcus Rashford e Jack Grealish eram outras opções de peso para o ataque, garantindo profundidade ao elenco e diferentes soluções táticas. A campanha nas eliminatórias para 2026 foi um reflexo da força desta equipe. A Inglaterra dominou seu grupo, com atuações seguras e goleadas convincentes, mostrando que a equipe estava pronta para a próxima etapa. A vitória na Eurocopa de 2024, após anos de frustrações, foi a cereja do bolo, um catalisador que finalmente removeu o peso da história dos ombros dos jogadores e da torcida. Eles provaram a si mesmos que podiam vencer um grande torneio, e isso trouxe uma confiança que nunca antes haviam demonstrado. Os pontos fortes da Inglaterra eram evidentes: a profundidade do elenco, que permitia ao técnico fazer rotações sem perder qualidade, a solidez defensiva, que raramente era vazada, e a capacidade de seus atacantes de decidir jogos em momentos cruciais. A equipe sabia jogar sob pressão e tinha a resiliência forjada em anos de experiências em grandes competições. No entanto, havia um risco.
A dependência excessiva de Harry Kane para a finalização podia ser um problema se ele não estivesse em sua melhor forma ou sofresse uma lesão. Além disso, o estilo de jogo, por vezes, era criticado por ser excessivamente cauteloso, o que poderia dificultar a quebra de defesas muito fechadas. A pressão da torcida, que após a Eurocopa esperava o título mundial, era imensa. E o detalhe que poderia fazer a diferença seria a capacidade da equipe de gerenciar essa expectativa. Assim, estas 7 seleções, Brasil, Noruega, Portugal, França, Espanha, Argentina e Inglaterra, chegavam à Copa do Mundo de 2026 com o status de assustadoras. Cada uma com suas qualidades inegáveis, suas estrelas, suas histórias e seus próprios fantasmas. A Copa de 2026, com 48 seleções e 3 países sede, era o maior experimento da história do futebol. Uma prova de resistência, tática e resiliência. A imprevisibilidade era a grande antagonista, pronta para desafiar qualquer lógica e derrubar até mesmo os favoritos mais óbvios. E o detalhe que mencionamos lá no início, aquele fator que poderia mudar tudo antes mesmo de a bola rolar, era, na verdade, a capacidade de adaptação, a seleção que melhor soubesse lidar com o cansaço, com as lesões, com as adversidades inesperadas de um torneio tão longo e com a pressão de milhões de olhos. Essa seria a verdadeira candidata ao título. Não bastava ter talento, era preciso ter resistência mental e física. A Copa de 2026 seria vencida não apenas nos gramados, mas também nas mentes dos jogadores e nas estratégias dos técnicos, onde o mínimo deslize poderia significar o adeus ao sonho, e é por isso que ela prometia ser a Copa mais emocionante e imprevisível de todos os tempos.